Escândalo na igreja. Você que um dia foi na igreja, era membro da igreja e se escandalizou com o pastor, com o círculo de oração, com o grupo de jovens, com os obreiros, com algo que aconteceu, você se envergonhou, se escandalizou, se entristeceu, mas a Bíblia, ela está de acordo com esse tipo de fenômeno na igreja? É natural que haja pessoas deficientes, problemáticas na igreja? Fica nesse vídeo. Se você um dia foi da igreja, você participou da igreja, está distante da igreja, o que é que a Bíblia fala sobre esse lado paranormal da igreja, esse fenômeno deficiente da igreja? É natural? É comum? A Bíblia mostra que existe esses tipos de pessoas no tempo da igreja primitiva? Deus vai falar com você grandemente nesse vídeo. A nossa pregação traz o tema escândalo, imaturidade e a deficiência moral no meio do povo de Deus. Deus tem uma palavra grande, poderosa e eficaz para renovar a tua vida, a tua fé e te mostrar um novo horizonte, uma nova forma de encarar a igreja. A introdução é a seguinte: a realidade da igreja imperfeita. Sim, já começa com esse enfoque da imperfeição. Meus queridos irmãos, congregados na casa do Senhor, amigos, hoje abordamos um tema doloroso, sim, mas necessário: a presença do escândalo, da imaturidade e da deficiência moral no meio do povo de Deus. Não estamos aqui para condenar, mas para conscientizar, edificar e fortalecer a nossa fé diante das realidades que tanto tem abalado a igreja evangélica, a igreja de Deus contemporânea. A Escritura não nos apresenta uma igreja idealizada, muito pelo contrário, nem mesmo perfeita, né? A igreja perfeita de Deus, ela é espiritual, não é essa igreja que nós estamos habituados, porque é do meio dessa igreja que Ele vai tirar a sua igreja, ou muito menos que ela seja isenta de conflitos. Pelo contrário, ela nos mostra uma comunidade de fé composta de seres humanos falíveis em processo de santificação, onde convivem o trigo com o joio. Queira você aceitar isso ou não, é a Bíblia que ensina. As ovelhas com os lobos em peles de cordeiro. Sim, olha só, lá na igreja estão lá convivendo o trigo com o joio e as ovelhas com os lobos que estão disfarçados em pele de cordeiro. Mas não é o meu direito nem seu, né, tirar essas pessoas de lá. No dia do juízo, Deus vai tratar com cada uma. Permita-me, antes da gente mergulhar nos textos da Bíblia, neste vídeo, que eu tenho certeza que é um vídeo maravilhoso, uma reflexão inicial. A existência de escândalos na igreja não invalida a verdade do Evangelho. Pode acontecer o que for dentro de uma igreja, o Evangelho permanece intacto. Jesus mesmo, ele previu isso, e as cartas apostólicas estão repletas de advertências sobre falsos mestres, imaturidade espiritual e comportamentos que mancham o testemunho cristão. Eu quero ler algumas referências da Bíblia. Se você tiver a Bíblia lá, me acompanha. Olha só o que é que diz Lucas 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daqueles por quem vierem. Quer dizer, Deus vai tratar com cada um que causa tropeço, escândalo na igreja. E Mateus 24 diz assim, trazendo mais um enfoque escatológico, trazendo o escândalo como fenômenos crescente nos fins dos tempos, e a gente tem visto muito isso. Pessoas estão completamente escandalizadas, não querem congregar, não querem ir para a igreja, alguns não querem mais nem contribuir, não querem ajudar, porque se focaram nos escândalos e esqueceram de ler mais a Bíblia. A gente lendo a Bíblia, a gente consegue encarar esses problemas como algo que não cabe a nós, sabe, tomar a prerrogativa de um prejuízo. Olha só, Mateus 24 diz assim no versículo 10: nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Então, aqui está em Mateus 24, verso 10, o fenômeno escatológico, algo do fim dos tempos que está acontecendo nos nossos dias. João 16:1 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus sempre quis preparar o seu povo, os seus apóstolos, os seus discípulos e até mesmo a igreja com a sua palavra, para que ela esteja pronta para encarar essas realidades vergonhosas, escandalizantes no meio da igreja. Ele diz: eu tenho falado destas coisas para que vocês não se escandalizem. Está lá em João 16, verso 1. Lá em 2 Coríntios 11,
versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: além destas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? O apóstolo Paulo está dizendo: quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro de preocupação? O escândalo sempre foi e será até o dia do arrebatamento, da volta de Jesus, um problema que a gente tem que ter maturidade para enfrentar. Caso contrário, vamos se isolar, se encavernar em nossos lares. E Deus tem uma palavra grande para você. Não saia desse vídeo. Se ainda não segue a gente aí. A primeira parte, o escândalo previsto e inevitável. Mateus 18, versos 6 e 17. A advertência de Jesus na Bíblia NTLH. Mas se alguém, diz a Bíblia, fizer cair um pecado a um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para essa pessoa que lhe pendurassem uma pedra de moinho no pescoço e a afundassem no mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair em pecado. É necessário que elas aconteçam. Olha só, Jesus dizendo: é necessário que elas aconteçam. Ou seja, tem uma finalidade, a permissão de Deus sobre esse tipo de escândalo, pessoas problemáticas na igreja. Mas a Bíblia adverte: mas ai da pessoa que as faz acontecer. O comentário de Jesus é o seguinte, eu trago aqui: Jesus ele não está sendo pessimista, está sendo realista. Ele reconhece que em uma comunidade de fé viva, onde há liberdade, crescimento e diversidade de personalidade, haverá inevitavelmente momentos de tropeço. Sim, haverá e está havendo. O escândalo, que vem da palavra grega escândalo em grego, era originalmente a armadilha de caça, algo que faz o animal tropeçar. No contexto espiritual, são atitudes, palavras e comportamentos que fazem outros tropeçarem na fé. A expressão "é necessário que elas aconteçam" não significa que Deus deseja que o escândalo aconteça, mas que, dada a natureza humana caída, vivendo em comunidade, esses momentos são estatisticamente inevitáveis. O que Jesus condena veementemente é a intencionalidade. Aquele que causa escândalo propositalmente com a intenção voraz sobre isso, que seduz, que engana, que explora a fé alheia. 2 Coríntios 3, versículo 1 e 4, na Bíblia A Mensagem, segundo a tradução de Eugene H. Peterson, diz assim: irmãos, eu não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, mas como pessoas mundanas, como crianças em Cristo. Dei-lhe leite, não comida sólida. Quer dizer, ele disse: eu não dei uma doutrina bruta para vocês, pois vocês ainda não estavam prontos para isso. De fato, vocês ainda não estão prontos, pois ainda há inveja, olha só, ainda há inveja e briga entre vocês. Não são mundanos? Não estão agindo como pessoas comuns? Pois quando um diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo meramente humanos? O insight do estudioso é o seguinte: o renomado teólogo Gordon DeFee, grande estudioso, em seu comentário exegético sobre 1 Coríntios, da New International Commentary, ele destaca que Paulo usa aqui a metáfora da infância não para descrever novos convertidos, mas para caracterizar cristãos que deveriam estar maduros, mas permanecem imaturos. A igreja de Corinto tinha anos de existência, dons espirituais abundantes, conhecimento teológico, mas faltava-lhes a maturidade caracterizada pelo amor agápico. E isso acontece sempre. Gordon DeFee observa que a palavra mundanos vem da palavra grega sárquicos. Não significa simplesmente carnais no sentido de um envolvimento com a sexualidade, mas operando segundo a carne, segundo a natureza corrompida. Isto é, segundo padrões deste mundo. Competições, faccionalismo, orgulho intelectual, status social. Esta é a raiz de muitos escândalos contemporâneos. Líderes que operam segundo lógicas corporativas de poder, competição e autopromoção, em vez da lógica do servo sofredor e obediente. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 18 na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje,
traz uma advertência final de Paulo. Ele diz assim: agora eu vos exorto, irmãos, tende o cuidado de observar aqueles que provocam divisões e escândalos contrários a doutrinas que aprendeste. Apartai-vos deles, porque tais pessoas não servem a Cristo. Quer dizer, ele não manda se afastar da igreja, ele manda se afastar dessas pessoas problemáticas. Uma igreja, tenho certeza que não é completamente inteira provocativa ao escândalo. São alguns membros que fazem isso. A Bíblia não manda a gente sair da igreja. Olha só, apartai-vos deles, porque tais pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre, e com palavras lisonjeiras e bajuladoras enganam os corações dos incautos. A análise exaustiva é a seguinte: Paulo identifica 3 características dos causadores de escândalo, e aqui redobre a sua atenção. A primeira delas, provocam divisões. Eles provocam divisões, que é a ruptura da unidade e faccionalismo. Segundo, são contrários à doutrina, desviam do ensino apostólico. Terceiro, servem ao próprio ventre, motivações egoístas, geralmente financeira ou de poder. A expressão incautos, que a gente viu agora há pouco, vem da palavra akakos, sem mal, ingênuos. Descreve aqueles que, por bondade excessiva ou falta de discernimento, são presa fácil para cair nessas armadilhas desses escandalizadores. Não é a vítima que é culpada, mas o predador que é condenado. Vamos também ver a imaturidade espiritual como causa do escândalo. Efésios 4, versículo 14 ao 15 na Bíblia NBV Nova Bíblia Viva, diz assim: então, ela diz assim: não seremos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem arrastados por todo vento de doutrina, nem enganados pelos homens que, com astúcia e manha, nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo e sejamos semelhantes a Cristo, que é a nossa cabeça. Comentário contextual desta passagem é o seguinte: o comentarista F.F. Bruce, em sua obra clássica sobre Efésios, destaca que a igreja de Éfeso ela enfrentava pressões externas de seitas gnósticas e internas de divisões. A imaturidade espiritual torna o crente vulnerável a todo vento de doutrina, não apenas heresias teológicas, mas também ideologias políticas, psicológicas, populares, métodos de crescimento de igreja que priorizam números sobre o discipulado. A imaturidade se manifesta quando, e eu quero que você redobre essa atenção, quando preferimos emoção sobre transformação de caráter, quando buscamos líderes carismáticos sobre líderes servantais, quando valorizamos crescimento numérico sobre profundidade espiritual, quando também aceitamos mensagens que coçam as orelhas, como está lá escrito em 2 Timóteo 4, verso 3, sobre mensagens que confrontam o pecado. 2 Coríntios 13, do versículo 11, em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, que é uma tradução, foi uma tradução para o inglês contemporâneo da época de J.B. Phillips, ele diz o seguinte: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Ele traduz 2 Coríntios 13, verso 11. Segundo o insight de J.B. Phillips, que era um tradutor britânico, em suas notas prefaciais às Cartas para Hoje, ele enfatiza que a imaturidade espiritual é a epidemia silenciosa da igreja moderna. Muitos crentes, eles têm décadas de experiência cristã, mas nunca desenvolveram o quê? Primeiro, autocontrole emocional, que é o fruto do Espírito. Segundo, pensamento crítico teológico, que é o discernimento. E terceiro, responsabilidade comunitária, que é o amor que edifica. Que maravilhoso, né? Esse insight de J.B. Phillips. Ele traduz deixei para trás, com a força do grego kartergeo, não apenas abandonar. Ele diz que não significa apenas abandonar, essa palavra grega na Bíblia. Significa mais inutilizar, tornar obsoleto. A maturidade espiritual não nega a emoção, mas a integra à razão e ao espírito.
Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, na Bíblia Mensagem, segundo a tradução de Eugênio H. Peterson, diz assim: porque quando já deviam ser mestres, tendo tido tempo suficiente para aprender, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos da revelação de Deus. Vocês voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é um bebê, sem experiência na palavra da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as faculdades exercidas para distinguir entre o bem e o mal. O escândalo, ele vem justamente dessa imaturidade. A gente consegue observar e detectar os problemas na igreja. Quer dizer, nós somos rápidos para detectar isso, mas somos lentos para reagir a isso. Muitos estão morrendo dentro dos seus lares, estão enterrando o talento chamado ministério, porque foi rápido o suficiente. Foi rápido para detectar o problema na vida do pastor, na vida da pastora, na vida de um obreiro, na vida de um membro, na vida do ciclo de oração, do grupo de jovens, dos senhores, mas está sendo lento demais, sabe, para manobrar isso dentro do seu próprio intelecto. E Deus quer que você seja maduro. Nós temos que ter maturidade para enfrentar isso. A Bíblia fala que nunca devemos abandonar uma igreja porque existe crentes fracos. A Bíblia diz: coloca o fraco do lado do forte. O forte não pode sair da igreja porque o fraco depende dele. Entendeu o teu chamado? Deus tem algo grande contigo. A vida do fraco, daquele que você se escandalizou nele, ela tem tudo para mudar com base na tua vida. Se você recua da igreja, você sai da igreja, ela continua fraca, correndo para um abismo. E o dever daquele que já é maduro é ficar lá. E aquele que ainda não é maduro, não está conseguindo digerir tudo isso, ele tem que se espertar. Porque quem se alimenta de leite ainda é um bebê, sem experiência na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as faculdades exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. A análise profunda é o seguinte: o autor de Hebreus, possivelmente o Apolo ou Priscila, segundo alguns estudiosos, confronta uma igreja que regrediu espiritualmente. A palavra exercitadas do grego, que vem da palavra gymnazo, é a raiz de ginásio. Implícita prática constante, disciplina e suor. A maturidade, ela não vem por osmose, mas por exercício espiritual e intelectual. O escândalo frequentemente emerge quando cristãos imaturos ocupam posições de liderança sem o caráter necessário. Eles podem ter, primeiro, carisma sem caráter. Segundo, conhecimento sem sabedoria. Terceiro, autoridade sem autocontrole. E quarto, visão sem integridade. Infelizmente isso acontece, mas não te escandaliza não te afasta, continua firme, porque o teu modo de vida maduro será um espelho para essas pessoas. Falsos crentes e falsos obreiros. A realidade bíblica existe no meio da igreja? Sempre existiu. Esses problemas sempre existiram no meio do povo de Deus. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 15, na Bíblia NTLH, diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganadores, disfarçando-se de apóstolo de Cristo. E não admira, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de admirar, então, que os seus servos também se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Deus já destinou esses falsos crentes, falsos obreiros. Quer dizer, Paulo, que sempre houve no meio da igreja? Sempre houve. A igreja primitiva sempre enfrentou esse problema. Não é um problema da igreja moderna. Falsas igrejas, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos servos, falsa serva, falsos cantores sempre existiram no meio do povo de Deus. A igreja nunca deixou de ser igreja por causa disso. E o crente maduro nunca precisou se enterrar, se esconder na sala da sua casa, na frente da sua televisão e abandonar o ministério chamado por causa desses problemas. O verdadeiro crente, ele enfrenta o problema e ele mostra o seu estilo de vida enraizado no evangelho, na verdadeira doutrina, como um espelho
para esses falsos. O comentário exaustivo é o seguinte: Paulo ele enfrenta em Corinto oponentes que questionavam sua autoridade enquanto se apresentavam como hiperapóstolos. Está lá em 2 Coríntios 11, verso 5 e do capítulo 12 do versículo 11. O estudioso C.K. Barrett, em seu comentário clássico, ele identifica que estes falsos obreiros provavelmente, primeiro, tinham credenciais judaicas impressionantes, como circuncisão e linhagem, e segundo, ofereciam retóricas sofisticadas, que é contra a simplicidade de Paulo, e terceiro, prometiam experiências espirituais superiores, tipo visões e êxtase. O quarto, cobravam honorários contra o alto sustento ensinado pelo apóstolo Paulo. A aplicação contemporânea é a seguinte: quantos ministérios hoje replicam esse padrão? Líderes que priorizam a aparência externa, roupas caras, joias, carros de luxo, sobre o serviço humilde. Vendem fórmulas de sucesso, como semeie uma oferta de $100 e receba 1.000 sobre o discipulado da cruz. Prometem milagres instantâneos sobre o processo de cura interior. Constrói impérios pessoais sobre comunidades servas. São construtores de megas templos, megas igrejas, megas métodos, formas. E infelizmente isso é uma realidade que nós estamos enfrentando, e para enfrentar isso precisamos ter maturidade. Não é dobrando a costa e mostrando o calcanhar para esses problemas que a igreja vai vencer. A igreja precisa de pessoas que identificam esses problemas, mas tem o espírito de sabedoria teológica vindo do alto para enfrentar e para combater com a palavra de Deus e com o poder do Espírito. Não é correndo, não é se isolando que vamos ajudar a igreja a se livrar dos falsos e desses escândalos. Mateus 7, versículo 15 e 23 na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz um bom fruto, mas toda árvore má produz fruto ruim. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Preste atenção, ela é cortada e jogada no fogo. Não se preocupe com essas pessoas a ponto de se escandalizar nelas. Por que, Paulo? Por que, evangelista? Por que, pregador? Porque Deus já destinou um lugar para elas. E qual é, pregador? É o fogo. Eles serão jogados no fogo. Então poupe a tua vida, deixa Deus te usar para fazer a diferença, porque Deus quer te levar para o céu. Mas se você continuar correndo e ser covarde, você vai para o fogo junto com ele. Portanto, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Jesus diz: eu lhes direi. Quer dizer, quem deve falar alguma coisa diante desses fatos com uma palavra de juízo ou condenatória é Jesus. Ele diz assim mesmo: eu lhes direi. É muito forte, né? E então ele diz assim: eu lhes direi claramente, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. É Deus que vai afastar, é Deus que vai ignorar estas pessoas. Por enquanto elas vão permanecer no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e o crente tem que ter discernimento, maturidade, usar da autoridade de Deus e de sabedoria no poder do Espírito para ajudar a igreja a se fortalecer, expandir o evangelho e se livrar daquilo que é mal e falso. Segundo um insight de um grande estudioso, o teólogo D.A. Carson, ele fala o seguinte, ele destaca que Jesus aqui, ele confronta a falsa segurança religiosa. Os falsos obreiros não são ateus declarados, eles são crentes fervorosos, ativos, carismáticos, que operam em nome de Jesus. O problema não é a falta de atividade religiosa, mas a ausência do relacionamento transformador. Não é que essas pessoas não saibam pregar, não saibam cantar, não é que elas não visitem, não é que elas não saibam orar, não é que elas não expulsem um demônio, não. É que elas não têm, de fato,
né, aquele relacionamento transformador. As vidas não são transformadas muitas das vezes. A igreja permanece sob escândalo e muitas das vezes problemas chegam até as delegacias. Carson observa que o fruto não é apenas o comportamento moral, mas o conjunto de caráter que flui de uma vida enraizada em Cristo. Falsos obreiros podem imitar externamente os frutos do Espírito, mas falta-lhes a consistência interna, a paz que transcende circunstância, a paciência que persiste sob pressão, a bondade que não busca retribuição e não está atrelada ou integrada ao egoísmo religioso dos nossos dias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3 e versículo 17 a 22 da Bíblia Mensagem, segundo a tradução de Eugênia H. Peterson, diz assim: mas houve também falsos profetas entre o povo. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Mas houve também falsos profetas entre o povo. Quer dizer que sempre houve, Paulo, no meio do povo, sempre houve. Se você lesse mais a Bíblia, estivesse mais atento à palavra de Deus, você não ficava tão escandalizado assim. Você ia tirar de letra. Mas eu tenho certeza que através desse vídeo Deus está te dando um alerta, te dando uma visão, te dando um norte, te dando um gancho. Assim como haverá entre vocês falsos mestres, que introduzirão disfarçadamente heresias introdutórias, destruidoras, negando até mesmo o Senhor que os resgatou. Eles trarão destruição repentina sobre si mesmo. Os testemunhas de Jeová são desses. Eles negam Jesus Cristo. Muitos seguirão os caminhos libertinos deles, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por ganância, eles explorarão vocês com histórias fabricadas. Mas a condenação lhes foi decretada há muito tempo e não tarda, e a sua destruição não dormita. Esses homens são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para as quais está reservada a mais densa escuridão. Com discursos arrogantes e vazios, eles atraem pela concupiscência da carne e pela libertinagem aqueles que mal estavam escapando dos que vivem no erro. Prometem-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é escravo daquilo que o venceu. Melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo e terem voltado atrás do santo mandamento que lhes fora dado. Aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Se você quiser entender mais sobre justiça, tem um vídeo aí publicado sobre a injustiça humana. Veja esse vídeo lá. A análise de Pedro é o seguinte: o apóstolo ele descreve com vívidas metáforas negativas. Olha só o que ele analisa aqui. Primeiro, fontes sem água, promessas vazias, aparência de vida sem substância. Segundo, nuvens levadas pela tempestade, instáveis, imprevisíveis, sem direção própria. Terceiro, cão ao vômito, regressão deliberada ao pecado que anterior parecia haver tido deixado. Quarto, porca na lama, preferência pelo pecado sobre a santidade. Sempre essas pessoas estão provocando escândalo na igreja, vão uma hora ou outra terminar no pecado que um dia elas vomitaram. O estudioso Richard Balkan, em seu comentário sobre Cartas de Pedro, nota que o autor ele descreve falsos mestres que não eram nunca convertidos genuíno, negando até mesmo o Senhor que os resgatou, provavelmente referindo-se à redenção objetiva, não experiência subjetiva de salvação. No entanto, eles conheciam o caminho da justiça, tinham conhecimento teológico, experiência religiosa, participação na comunidade, mas eram causadores de escândalo. A aplicação urgente é o seguinte: isto explica como líderes que caem em escândalos morais, adultério, financeiro e abuso, entre outros, podiam pregar com eloquência, operar milagres, ter décadas de ministério. O dom não valida o caráter. A eficácia ministerial não prova a autenticidade da conversão. Judas, capítulo 1, verso 4, verso 8, 12 e 13 na Bíblia NTLH diz o seguinte: pois algumas pessoas,
cuja condenação já havia sido anunciada há muito tempo, se infiltraram secretamente entre vocês. Essas pessoas são ímpias e transformam a graça do Senhor em libertinagem. Negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam a autoridade e difamam os seres gloriosos. Essas pessoas são manchas em suas festas de amor, pois banqueteiam-se com vocês sem nenhum pudor. Pastores que se alimentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores de outono, sem fruto, 2 vezes mortas, arraigadas pela raiz, ondas violentas do mar, espumando as suas próprias vergonhas, estrelas errantes para as quais está reservada para sempre a mais densa escuridão. Talvez você esteja dizendo assim mesmo, Paulo, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Se não melhorar lá onde você congregava, Deus te levanta em outro canto. Só que você precisa estar disposto a isso. Não é correndo, não é se escondendo, não é enfiando a cabeça, parece avestruz com medo. Não é se escondendo como Adão se escondeu atrás da copa das árvores. É metendo a cara. É procurando lugar aonde te cabe. É procurando um espaço na igreja onde você seja honrado. Não é na sala da tua casa. Não é escondido, sabe, por trás daquela experiência negativa que você teve com a igreja, que as coisas vão mudar. Você precisa acreditar. Deus me chamou para fazer a diferença, seja onde eu estava ou em outro canto. Eu vou me levantar, Deus vai me usar e eu serei uma bênção. Sabe, Deus não queira levantar você com um ministério abençoado, um ministério de verdadeira doutrina, um ministério que vive os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos para você fazer a diferença. O comentário de Judas, irmão de Jesus, ele escreve com urgência Apocalipse. A palavra infiltraram-se secretamente, veio da palavra grega pareidisnon. Pareidisnon, do grego, significa entrar por lado, não frontalmente, mas sorrateiramente. Esses falsos crentes transformam graça em libertinagem, usam a liberdade cristã como licença para a imoralidade. São sonhadores, provavelmente referência a supostas revelações, visões, novas palavras proféticas. Muitos que não têm o verdadeiro espírito estão iludindo. Não que o espírito não mostre profecia, não exponha a revelação, sonhos, visões, coisas sobrenaturais, mas os enganadores estão sobrecarregados com o espírito de trevas, estão tentando de alguma forma, e às vezes eles têm êxito nisso, de falsificar o movimento do Espírito, falsificar o poder do Evangelho para manter pessoas enganadas. Escute, rejeitam a autoridade, não se submetem à liderança estabelecida e estruturada de responsabilidade. São pastores que se alimentam, líderes que usam a igreja para o proveito próprio, não para servir ou para expor uma boa e maravilhosa obra social, uma obra de amor, de caridade, de benevolência, de piedade. Infelizmente, isso tem acontecido. A deficiência moral e ética, raízes e frutos. Gálatas 5, versos 19 e 21 na Bíblia NBV diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Ele diz assim mesmo, o apóstolo Paulo: eu os adverti, como já disse antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas qual é a análise de Paulo sobre isso? Paulo ele lista as obras da carne. Alguns manuscritos incluem mais, organizadas em categorias. Primeiro, sexuais, imoralidade, impureza, libertinagem, que vem da palavra grega akatársia, impureza de pensamento e ação. Segundo, religiosas, são idolatria, feitiçaria, farmaqueia, que vem da palavra grega farmaqueia, o uso de drogas em contexto religioso, relacionando as farmácias modernas de adição. Terceiro, relacionais, ódios, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas. E 4, excessos, bebedeiras e orgia. O estudioso Ronald Y.K. Feng, no New International Commentary em Galatians, destaca que estas obras contrastam com o fruto do Espírito. Obras implicam esforço humano,
fábrica, produção. Fruto implicam crescimento natural, vida e organicidade. A deficiência moral surge quando tentamos produzir religiosidade sem vida espiritual genuína. Tiago, no capítulo 3, verso 13 e 18, na Bíblia, a Mensagem, segundo Eugênio H. Peterson, diz assim: vocês são sábios e inteligentes? Mostrem-no pelo seu bom comportamento e por obras feitas com a humildade que a sabedoria dá. Mas se vocês têm inveja amarga e ambição egoísta no coração, não se vangloriem nisso, nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda sorte de práticas más. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os que promovem a paz semeiam a paz e colhem a justiça. O segundo insight profundo, segundo o escritor Tiago, que é o irmão de Jesus, ele contrasta duas sabedorias. Primeiro, sabedoria terrena é o intelectualismo sem temor de Deus. Astúcia para a manipulação. Sabedoria de negócios é aplicada à igreja. Sabedoria celestial, segunda, caracterizada por 7 qualidades: pura, pacífica, amável, compreensiva, misericordiosa, imparcial e sincera. O estudioso Douglas Moo, em seu comentário sobre Tiago, observa que a inveja amarga, que vem da palavra zelos, picros, é ambição egoísta, e eriteia, partidarismo, faccionalismo por ambição. Eram problemas reais nas comunidades judaica e cristã dispersa. Eram problemas que a igreja vivia naquele tempo. A deficiência ética na igreja frequentemente mascara-se de sabedoria. Argumentos sofisticados por justificar comportamentos egoístas, estratégias de crescimento que usam pessoas como meios, discernimento que é apenas crítica destrutiva. Esses problemas sempre permearam o meio do povo de Deus, a igreja. Se você não sabia disso, esse vídeo veio para te instruir, te alertar e te deixar consciente e aplacar mais o teu senso, sabe, de não sei o que fazer agora com o que eu estou vendo na igreja. Faça a diferença. Deus tem algo com você. 1 Timóteo 6, verso 13 e 10, em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, diz assim: se alguém ensina doutrina diferente e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino conforme a piedade, é arrogante e nada entende. Pelo contrário, tem mania de questionar e de discutir sobre palavras, coisas que provocam inveja, discórdia, insultos, suspeitas maliciosas e conflitos constantes entre pessoas de mente corrompida, destituídas da verdade e que imaginam que a piedade é um meio de lucro. Certamente, a piedade com o contentamento é grande ganho, diz a Bíblia. É grande ganho, pois nada, diz a Bíblia, trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e que nos vestir, estejamos contentes com isso. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laços e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afundam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por deixarem-se levar por ele, por quem pelo amor ao dinheiro se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmo com muitas dores. O comentário é exaustivo sobre essa passagem é o seguinte: Paulo, ele instrui seu filho na fé sobre a corrupção do ministério pelo lucro. J.B. Phillips traduz mania de questionar, que vem da palavra noson, como doente de uma obsessão patológica com controvérsias teológicas sem importância prática, enquanto se negligencia a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O estudioso J.B. Phillips e o estudioso Phillips Turner, em seu comentário sobre cartas pastorais, ele identifica que este texto descreve falsos mestres do primeiro século que combinavam especulação teológica com ganância financeira. Eles imaginam que a piedade é meio de lucro, isto é, vem a fé como
indústria, eles veem a fé como uma indústria, o ministério como negócio, a igreja como mercado consumidor. Então, por aqui, por esse comentário do estudioso Philip Turner, você já percebe que a igreja daquele tempo já tinha esses problemas, já tinha essas pessoas que comercializavam o evangelho, faziam da igreja empresa. Sempre houve esses problemas e a igreja venceu naquele tempo. A igreja atual precisa vencer da mesma forma. Você não pode morrer aí escandalizado. A aplicação contemporânea é a seguinte: quantos ministérios hoje operam segundo este modelo? Muitos. Segundo, teologia da prosperidade que promete... Olha só, primeiro, teologia da prosperidade que promete retorno financeiro proporcional à oferta. Segundo, conferências de libertação cobrando ingressos elevados para a ministração. Terceiro, livros cristãos que são autoajuda disfarçada, vendendo fórmulas de sucesso. Quarto, igrejas que medem o sucesso por arrecadação, número de membros, tamanho do prédio, em vez de transformação de vida, justiça social e discipulado profundo. A resposta da igreja. Qual é a resposta da igreja a esse problema? Não abandonar a congregação. Paulo, isso de fato é o que Deus quer. Deus nunca quer que a gente vire as costas. A Bíblia diz que ele não tem prazer no covarde. Hebreus capítulo 10, verso 23 ao 25, aqui na Bíblia NTLH diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vê que o dia se aproxima. Se esse tanto de escândalo, esse amontoado de escândalo que está acontecendo nos dias atuais é prova das profecias de Jesus lá em Mateus 24, então a gente pode ver que eles estão acontecendo, prova de que Jesus está voltando. O comentário crucial é o seguinte: o autor de Hebreus ele escreve para cristãos desencorajados, considerando abandonar a fé comunitária. A frase, como é costume de alguns, indica que o abandono da congregação já era problema no primeiro século. Por quê? Provavelmente porque, primeiro, perseguição externa. Era perigoso ser identificado como cristão. Segundo, desilusão interna, conflitos na igreja, com liderança imperfeita, hipocrisia vista em outros, era um problema que estava levando as pessoas a abandonarem, como são nos dias de hoje. Terceiro, cansaço espiritual. A fé exige perseverança e a comunidade pode ser exaustiva, como está sendo nos dias de hoje. A resposta não é isolar-se, mas reconectar-se mais profundamente. Consideremos-nos uns aos outros. Vem da palavra grega katanome. Katanome. Observemos atentamente e consideremos com cuidado para estimular paroxismos, que vem da palavra grega, que significa provocar, estimular com esporas ao amor e boas obras. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27 na Bíblia NBV, fala sobre o corpo com membros imperfeitos. De fato, assim como o corpo é só uma unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós bebemos de um só Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se, nesse caso, todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, no modo que Ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, porém, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos de maior honra. E aos que não são decorosos, consideremos maior decoro, ao passo que os decorosos não têm tal necessidade. Mas Deus ajustou o corpo, dando maior honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De modo que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Que fique bem claro com essa palavra, que Deus nunca quis que você ficasse isolado. O insight do estudioso Gordon Defee destaca que Paulo usa a metáfora do corpo não apenas para enfatizar unidade, mas interdependência. A Igreja de Cristo valorizava alguns dons, tipo línguas, conhecimento, sobre outros, criando hierarquias. Paulo, ele inverte os membros mais fracos do ponto de vista cultural, são necessários, que vem da palavra anagikaia, que são indispensáveis no grego. A aplicação: na igreja convém pessoas em diferentes estágios de maturidade, com diferentes bagagens, feridas, defeitos de caráter. Não abandonemos a congregação porque há pessoas problemáticas. Somos chamados a suportar umas às outras. E não é de qualquer forma, não. É em amor. Fala lá em Efésios 4, verso 2. O escândalo de um não deve causar a apostasia de outro, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão apostatando de tudo, estão abandonando tudo, muitas delas. Algumas permanecem na caverna, que também não é um bom lugar para estar. Filipenses capítulo 1, verso 6, na Bíblia Mensagem, diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem discernir que uma pessoa problemática hoje pode ter o potencial de ser uma pessoa excelente e madura na fé lá na frente. A esperança teológica é a seguinte: a esperança da igreja não depende da nossa fidelidade perfeita, mas da fidelidade de Deus. Ele começou, que é a iniciativa divina. Ele completará, que é a perseverança divina. Nossa responsabilidade é cooperar com essa obra, não abandoná-la por causa de imperfeições humanas, como está acontecendo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 e 21, na Bíblia NTLH, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Afaste-se da injustiça a todo aquele que confessa o nome do Senhor. Num grande palácio há vasos. Olha só, num grande palácio há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para uso nobre, outros para uso comum. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para uso nobre, santificado, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. O que é que a Bíblia está dizendo? Meu amigo, na igreja vai ter bomba, vai ter na igreja muito escândalo, na igreja vai ter vaso, que é legal, é bonito, dá orgulho de estar entre eles, mas tem alguns vasos também lá que não são de honra, são para desonra. Só aquele crente problemático, aquele pastor problemático que ainda está ganhando experiência, é aquele membro, aquele obreiro, aquela pessoa que, poxa, parece que não dá vontade mais de ir para a igreja. Você tem que ter maturidade, porque a Bíblia está dizendo para você que existe esse tipo de pessoas, sempre existiram na igreja, não é algo novo. Talvez você olhe na internet esse monte de escândalo, comentários para cá, e você não está olhando para a Bíblia. Olhe para a Bíblia, ela vai te ensinar o que realmente é uma igreja. Uma igreja não é um órgão, brilhante, cheio de uma luz resplandecente. Igreja na terra é um corpo com membros que parecem muitas das vezes serem muito inferiores, que são essas pessoas que trazem escândalo, problemáticas, pessoas que realmente traz até vergonha. O estudioso Ian Howard Marshall, em seu comentário sobre as cartas pastorais, enfatiza que a responsabilidade individual permanece mesmo em comunidade imperfeita. Não podemos controlar os outros, mas podemos responder com integridade, sendo úteis ao Senhor, preparados para toda boa obra. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 19, em Cartas para hoje, de J.B. Phillips, diz assim: caríssimos,
Não estranheis o fogo da provação que surge entre vocês para vos testar, como se vos acontecesse coisa estranha. Pelo contrário, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, possais alegrar-vos e exultar. Se sofrerdes injúrias por causa do nome de Cristo, sois bem-aventurado, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa desse nome, porque é chegada a hora de começar o juízo pela casa. Por onde começa o juízo de Deus? Pela casa de Deus. Quem sabe essa palavra aqui veio para trazer juízo. Se o justo dificilmente é salvo, o que então será do ímpio, do pecador? Portanto, os que sofrem conforme a vontade de Deus, confiem suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Que palavra poderosa, né? A análise profunda é o seguinte: Pedro, ele escreve para cristãos sofrendo perseguição externa e escândalo interno. Ele distingue sofrimento por Cristo. Preste bem atenção. Ele distingue, primeiro, sofrimento por Cristo, que é a perseguição por causa da fé, como bem-aventurado. E segundo, sofrimento por maldade, que é a punição por crimes, que é vergonhoso. A frase "o juízo começa pela casa de Deus", citando Jeremias 25, verso 29 e Ezequiel 9, verso 6, é crucial. Deus é mais severo com o seu povo do que com o mundo. O escândalo na igreja não é sinal de abandono divino, mas de purificação necessária. O juízo disciplinar é ato de amor, não de rejeição. O fato de Deus organizar a casa não significa que isso seja um sinal de vergonha. Muito pelo contrário, mostra um Deus ativo, punitivo e severo, um Deus santo que está cuidando e organizando aquilo que é seu. J.B. Phillips traduz: difícil é salvo, com força do grego molis, com dificuldade a custo, escassamente. A salvação do justo não é fácil, requer perseverança, luta, vigilância constante. Se assim é para o fiel, que esperança tem o ímpio que vive sem convicção? Que esperança tem o que gosta de trazer escândalo? Então você, que só traz problema para a igreja, não contribui em nada, e muitas das vezes até ignora o processo de transformação de Deus, abre os teus olhos, porque se o justo dificilmente é salvo, você acha que você vai parar onde? No inferno. Abre os teus olhos. A orientação prática para os dias atuais. Como ter essa orientação? Primeiro, desenvolver discernimento espiritual. Está lá em Hebreus 5, verso 14. Diz assim a Bíblia: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as faculdades exercidas para distinguir entre o bem e o mal. A aplicação é o seguinte: não aceite ensinamentos apenas porque, primeiro, o orador é carismático. Segundo, porque a igreja é grande e bem-sucedida. O terceiro, porque a mensagem soa espiritual. Ou quarto, porque há testemunhos emocionantes. Pergunte: isso está alinhado com as escrituras inteiras? Promove amor, humildade e serviço? O líder demonstra fruto do Espírito em sua vida pessoal? Há, então, transparência financeira nisso tudo? Segundo, manter expectativas realísticas sobre liderança. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e 13. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Vivei em paz entre vós. Bíblia NBV. Comentário sobre isso é o seguinte: Paulo não diz idealizai ou idolatrai os líderes, mas reconhecer, que vem da palavra oida, reconhecer, apreciar, respeitar. Líderes são trabalhadores, não celebridades. Presidem no Senhor, não em si mesmo. Admoestam, controlam, orientam. Isso é uma função que frequentemente gera conflito. A aplicação é a seguinte: honre a liderança, mas não o coloque em pedestal. Líderes são humanos, falíveis, em processo de santificação, ainda não são perfeitos. Eles vão, uma hora ou outra, te trazer algum tipo de decepção, por mais simples que seja. A desilusão com líderes imperfeitos não deve causar desilusão com o Cristo perfeito. Não confunda as coisas. Não é porque um pastor te deixou triste que Jesus também fez o mesmo. Você precisa continuar acreditando que Jesus vai fazer algo na vida do pastor, do irmão, e tudo vai terminar bem. Terceiro, praticar
confronto bíblico, Mateus 18, verso 15 e 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o em particular. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se recusar ouvi-lo, diz a igreja, e se também recusar ouvir a igreja, consideram como pagão ou publicano. Bíblia NTLH. A aplicação é o seguinte: o escândalo deve ser tratado, não ignorado. O processo é o seguinte: primeiro, privado. Primeiro processo é privado. O que tem de gente que pega tudo que vê na igreja, joga na internet. Aqui eu quero te ensinar algo, viu? Você que ainda não é um verdadeiro crente, que ainda não amadureceu. Essa palavra é pra você. Não tenho medo de te falar isso não. Uma hora esse vídeo vai aparecer pra ti aí. Você vai entender que Deus quer te falar algo. Se o teu irmão pegar contra ti, preste bem atenção. A aplicação é o seguinte: o escândalo deve ser tratado, não ignorado. O processo é o seguinte: primeiro, privado, confronto direto, não fofoca, não jogar na internet. Segundo, testemunha, se necessário, uma aplicação controlada. Terceiro, igreja, escalação para liderança formal. E quarto, separação. Se não houver arrependimento, distanciamento protetor é um chá. Não abandone a congregação por causa de conflito. Trabalhe pela resolução bíblica. Quarto, cultivar comunidades autênticas. Atos 2, versos 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham em tudo comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo dinheiro entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pórtico do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bíblia NBV. O comentário é o seguinte: a igreja primitiva era imperfeita. Sim, ela era imperfeita. Você pode ver os problemas de Ananias e Safira, um problema. Atos 5, da discriminação. Atos 6, do faccionalismo. 1 Coríntios. Mas persistia em práticas que geravam vida. Palavra, comunhão, ceia, oração, generosidade, hospitalidade e alegria. Igreja não é só escândalo. É porque o diabo quer que a gente se foque somente nos erros. A aplicação é o seguinte: busque pequenos grupos, células, comunidades, onde a máscara pode cair. A igreja verdadeira não é o culto de domingo somente, mas a comunhão de segunda a sábado, inclusive o próprio domingo. Quinto, manter o foco na missão, não na instituição. Filipenses 1, versículo 15 e 18. Importa que se pregue a Cristo de todo o coração. Isso é o que eu faço e vou continuar a fazer, fala o apóstolo. Fico alegre. Sim, eu vou continuar alegre porque sei que por meio das orações de vocês e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo, tudo vai dar certo para mim. Pois tenho a firme esperança e o desejo de que nunca farei nada de que me envergonhe. Pelo contrário, sempre terei coragem suficiente, como tenho tido até agora, para que Cristo seja exaltado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Bíblia NTLH. O contexto é o seguinte: Paulo está preso e outros pregam Cristo por motivações mistas, alguns por inveja, rivalidade, ambição. A sua resposta é a seguinte: importa que se pregue a Cristo. A mensagem é maior que o mensageiro. Então, a mensagem é até maior do que o propósito terceirizado no coração do homem. A aplicação é o seguinte: não abandone a fé porque a igreja é imperfeita. Cristo é a mensagem. A igreja é apenas o mensageiro falível. Porque na missão, evangelismo, justiça, compaixão e discipulado é o dever do cristão e da igreja. A conclusão é a esperança na igreja imperfeita. Queridos, reconhecemos juntos que a igreja é simultaneamente o corpo de Cristo e uma comunidade de pecadores salvos pela graça. Há escândalos porque há humanidade. Há imaturidade porque há crescimento em processo. Há deficiência moral porque a santificação é gradual. No entanto, a resposta do cristão não é isolamento, mas perseverança
não cinismo, mas discernimento, não abandono, mas o engajamento redentor. Lembremos-nos das palavras finais de Jesus às 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Ele conhecia suas falhas, perdida do primeiro amor, tolerância com falsos mestres, imoralidade, vaidade espiritual, morte formal. No entanto, sua mensagem não era abandonem-se, era arrependei-vos, perseverai e o vencedor herdará a bênção, a coroa da vida, a salvação. A igreja evangélica contemporânea enfrenta escândalos que abalam, líderes caídos em adultério, corrupção financeira, abuso de poder, manipulação emocional, alianças políticas comprometedoras, mas Cristo permanece fiel. Sua promessa não falha, sua obra continua. Não abandonemos a congregação, antes tornemos-nos a mudança que desejamos ver. Cristãos maduros, obreiros íntegros, comunidades autênticas, testemunha do reino que opera em meio à imperfeição humana que é uma igreja. Que o Senhor nos dê graça para suportar uns aos outros em amor, para confrontar com humildade, para perseverar com esperança, para brilhar como luz em um mundo escuro, mesmo quando a própria lâmpada precisa de limpeza. Viu aí? Jesus te ama. Diga amém. Se você realmente ama a Deus, o reino de Deus, essa palavra é para você. Fique com Deus. Até a próxima. Se inscreve, comenta, deixa o teu like aí, segue a gente. Até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.